Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa terceira videoaula, tá? E nessa terceira videoaula a gente vai ver a parte de gráficos, tá? A gente vai ver a parte de coordenadas do vértice da parábola, tá? E depois a gente vai ver os estudos do gráficos. Esse daí será o nosso primeiro vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já sabe que quando a gente fala equação polinomial do segundo grau ou equação quadrática, a gente está usando essa lei de formação, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, certo? Vimos na aula de terça-feira que existem três possibilidades para acontecer essa função, né? Quando o delta for igual a zero, quando o delta for igual, ou perdão, quando o delta for maior que zero e quando o delta for menor que zero. Por que a gente precisa saber disso quando for referente aos gráficos? Vamos ver agora, tá? O gráfico de uma equação polinomial do segundo grau, ela se dá com parábola, tá? Essa formação aqui, esse módulo aqui, que esse gráfico dessa função está acontecendo, é chamado de parábola. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessas partes, tá? Que é fundamental. Existem três possibilidades, certo? Então, sabendo disso, vamos lá. Primeira possibilidade, quando o delta for for maior que zero, o nosso gráfico ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Concavidade para cima, ou seja, lembrando, o delta aqui ele é maior que zero, porém o valor de A ele é positivo, ou seja, o valor de A é maior que zero, tá? Ou seja, quando a gente coloca a equação, o valor de A ele não é negativo, ele é positivo, ou seja, maior que zero. Então a gente tem que perceber duas coisas. Primeira coisa, perceber qual é o valor de A, para assim a gente trabalhar com os valores de delta. Então, quando A for maior que zero, existem três possibilidades. Delta maior que zero, a concavidade é voltada para cima, certo? Só que o seguinte, a gente vai ter duas raízes, ó. Temos duas raízes aqui, né? O delta maior que zero, duas raízes. Quando o delta é igual a zero, a gente viu que ele só tem apenas uma única raiz. Ou seja, a raiz, o x' e x duas linhas, eles são o quê? Iguais. Então, como eles são iguais, aqui, ó, o ponto dele tá nesse aqui, tá? Esse ponto é o ponto onde o eixo x equivale a zero. E no terceiro caso, no caso seguinte, quando o delta for menor que zero. Lembra que quando o delta for menor que zero, a gente não tem raízes, né? O que isso acontece? Ó, perceba que quando eu tenho raízes, as minhas raízes, os x' e x duas linhas, eles vão estar sobre o eixo x, ó. Sobre o eixo x, ó. O x1 e x2 aqui são iguais, né? Então ele vai estar sobre o eixo. Já no terceiro caso, como não existe raiz, quando eu tenho um delta menor que zero, veja que não existe nenhum ponto sobre o eixo x, tá? Ou seja, a concavidade ela vai estar em cima, para cima, além do eixo x, tá? Agora vamos lá, outra situação. Quando o meu delta, preste atenção. Primeiro, eu tenho que observar aqui, quando A for menor que zero. Quando A for menor que zero, isso quer dizer que o A ele é negativo. Então, quando esse A é negativo, eu digo esse A aqui, ó, tá, pessoal? Ó, quando eu estou falando é esse A aqui. Quando esse A for negativo, o meu gráfico dessa função vai ter a concavidade voltada para baixo, tá? Ou seja, vamos lá. Veja aqui que a gente até que dá para comparar, né? Ó, quando delta é maior que zero, a gente tem quantas raízes? Duas. A mesma coisa aqui, ó. A gente tem uma raiz aqui e outra raiz aqui, tá? X1 e x2 aqui, certo? X' e x duas linhas. Isso para quando delta for maior que zero e que A for menor que zero. Quinto caso, né? Delta for igual a zero. A gente viu que delta é igual a zero, isso significa que x1 e x2 são iguais. Lembra? São duas raízes iguais, tá? Então, veja que o x1 e x2 ele só vai ter um ponto, tá? Essa parábola ela só vai ter esse ponto em cima do eixo x, tá? Então, tá aqui. E o sexto caso, que seria o que? O delta menor que zero. Delta menor que zero, não existe nenhuma raiz, né?
Lembra que quando delta é menor que zero não tem raízes, então por isso que não existe nenhum ponto sobre a reta. E o vértice está bem aqui, acima, ou seja, no caso, abaixo do eixo X. Quando o delta é menor que zero, nesta situação aqui, ó, veja a diferença. Aqui o A é maior que zero, então essa concavidade é para cima. Menor que zero, ou seja, números negativos, para baixo, ok? Beleza? Vamos lá, a parte aqui, pessoal, é bem interessante você saber o seguinte, tá? Que quando a gente tem uma equação, né, no caso aqui do segundo grau, eu já vou dar uma dica. Esse número, esse C, tá? O valor de C. Observa bem direitinho aqui. O valor de C vai ser aonde a minha reta, o meu gráfico vai passar sobre o eixo Y. Aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, tem um eixo X, ó, o eixo Y aqui, ó. Ó o valor de C. O valor de C está bem aqui, tá, pessoal? O valor de C, ele está bem aqui em cima desse ponto aqui. Então, sabendo disso, vou até destacar aqui, ó, melhor, o ponto C. Eu sei, então, que na minha equação, o ponto C equivale ao ponto Y, aonde a reta vai interceptar. Olha aqui, ó, isso aqui é quando o A for maior que zero, né, com cavidade voltada para cima. O A menor que zero, com cavidade voltada para baixo, veja, ele vai passar também em cima pelo ponto C, ok? Então, essa é a dica, presta bem atenção, tá? Presta muita atenção. Bem, pessoal, e agora vamos partir para coordenadas do vértice da parábola. O que é isso, pessoal? Vértice da parábola. Se você observar, tudo o que a gente viu agora tem um chamado vértice, né? Ó, veja. Aqui eu vou até destacar essa partezinha aqui, ó. Se você observar, aqui, ó, tudo tem vértice, né? Ó, vértice, vértice, o vértice, o vértice, o vértice, o vértice, né? Beleza. Aqui é a mesma coisa, ó, o vértice aqui, o vértice aqui. O que significa isso, pessoal? Nada mais, nada menos do que aqui é um par ordenado. A gente vai ter que encontrar qual é o par ordenado do determinado gráfico. Esse par ordenado aqui, tá? Esse par ordenado aqui a gente vai ter que encontrar. E existe na matemática uma fórmula para a gente já encontrar esse gráfico, tá? Aqui na página 35 tem a explicação, o porquê. Não interessa agora, não agora porque a gente tem pouco tempo, mas o livro de vocês ele já destaca aqui, ó. Pronto, vamos lá, peguei aqui. Essa daqui, gente, é a nossa, esse daqui vai ser o nosso vértice, tá? O nosso para-ordenado do vértice. Então, grava aí, tá? Como é que a gente encontra o vértice de um gráfico de uma função polinomial do segundo grau? Vai ser, o valor de x é esse aqui, então é menos b sobre 2 vezes a, e o valor de y é menos delta sobre 4 vezes A. Sabendo isso, a gente sabe, de fato, encontrar os valores do vértice. Olha aqui um exemplo, tá, pessoal? O gráfico a seguir é da função polinomial do segundo grau. Então, é a função R em R dada por ax ao quadrado, bx mais c. Nessas condições, determina os valores de a, b e c. Então, aqui vocês sigam esses exemplos aqui, esses exercícios resolvidos para entender melhor, tá? Aqui, ó, outro exemplo aqui, na segunda questão, ele pede para a gente achar as coordenadas do vértice, ó. Ache as coordenadas dos vértices. Como é que a gente acha as coordenadas do vértice? É usar a fórmula, tá? Que fórmula? Aqui eu acabei de mostrar para vocês. E aí é só você substituir. Aqui, ó, x vértice. Ó, em referência a esse daqui, tá? Essa daqui é em referente a esse daqui. Vamos lá. Então vai ficar menos 8, menos b, né? Sobre 2 vezes a. Quem é a? 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 8 dividido por 4 vai dar menos 2. Então, veja que o vértice aqui, ó. Veja, esse pontozinho aqui, tá? Ele tá menos 2 e vamos lá o y. Ó, y seria o quê, né, pessoal? Seria o delta,
o valor de delta, que deu 16 aqui, tá? Se você fazer a equação aqui, vai dar 16 o delta, sobre 4 vezes 2 vezes A, 4 vezes A. Então, 16, 4 vezes 2 dá 8, 16 dividido por 8 vai dar menos 2 por conta desse sinal aqui, ó, menos 2. Então, esse ponto aqui, esse para-ordenado 2, esse para-ordenado que seria menos 2 e menos 2, seria o nosso vértice da parábola, tá? Neste caso aqui, seria o ponto mínimo que o valor de y vai ter, certo? Aqui é o ponto mínimo que o valor de y vai ter, certo? Beleza? Esse daí é o vértice. Então, sem mais delongas, vamos agora para o que interessa. A gente vai trabalhar agora a parte de estudo de sinais. Pessoal, presta muita atenção nessa parte de estudo de sinais, que vocês vão precisar muito agora nessa parte de equações, tá? Estudo dos sinais. Essa parte de estudo dos sinais, pessoal, está presente lá na página 43, tá? Vamos lá. O que seriam esses estudos de sinais? Gente, bem simples. Você tem que reconhecer que a gente precisa saber o seguinte: nossa função, a nossa lei de formação, e a gente tem 3 condições para que exista, né, 3 condições de sinais de discriminação, que é em relação ao delta, né? A gente tem o delta quando é menor que 0 ou maior que 0, o delta igual a 0 e o delta menor que 0, né? Então, vamos lá. Primeira situação, tá? Vou até separar aqui, ó. Primeira situação, quando A for maior que 0, ou seja, quando o A for positivo. Existem 3 possibilidades, vamos agora estudar os sinais. Quando a gente já viu anteriormente que quando o A é maior que 0, nessa situação que o delta é maior que 0, A maior que 0 e delta maior que 0, a gente tem esse formato desse gráfico, né? Onde a gente tem duas raízes diferentes, né? Delta maior que 0, 2 raízes diferentes, né? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Bem simples, tá? Vamos lá. Aqui tem um eixo X. Tudo que tiver acima do eixo X vai levar sentido positivo. Ó. Se você observar, aqui é mais, aqui é mais. Tudo abaixo de X equivale ao quê? A um valor o quê? Negativo. Isso quer dizer o quê? Que em outras palavras, observa essa partezinha aqui, tá? Eu vou até destacar aqui para vocês. Observa essa parte aqui, tá? Isso daqui é quando o delta for maior que 0, né? E A maior que 0, né? Porque a concavidade voltada para cima. Para x, ou seja, o x, o valor do x, vai ser igual a x 1, x', ou x é igual a x2', quando f de x for igual a 0. Quando f de x for igual a 0, vai ser o valor do x1 e do x2, ok? Para x, quando x for menor que x', ou seja, quando o x for menor que x', ou o x maior que x2', os meus valores vão ser o quê? Positivos, ou seja, f de x é maior que 0, ok? Agora, quando o x está entre o x1 e o x2', ele vai ser o quê? Negativo. Ou seja, esse intervalo aqui é o que vai dar o valor negativo, ou seja, f de x menor que 0. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Próximo caso, tá? Segundo caso, aqui, para quando A for maior que 0. Quando A for maior que 0 e tiver delta igual a 0, ou seja, a gente só tem um único valor. Então, aí fica bem mais fácil. Um único valor, tá, pessoal? O x1 e o x2 são iguais. Então, isso quer dizer que tudo vai ser o quê? Positivo. O gráfico está acima do eixo de x, então tudo vai ser positivo. Aqui, por o lado esquerdo vai ser positivo, por o lado direito vai ser positivo também. Ou seja, qualquer valor que eu pegar aqui, qualquer valor que eu pegar aqui para x, vai dar um valor para y, o quê? Positivo, tá? Aqui é o gráfico, tudo positivo. Então, fica muito fácil. E quando é que o valor vai ser igual a 0?
O f de x vai ser igual a zero quando eu tenho o quê? Quando x for igual a x' igual a x duas linhas. Ou seja, o valor que a gente encontrar das raízes vai ser quando f de x for igual a zero. Ok? Beleza? Então, quer dizer, e quando eu tiver qualquer outro valor diferente do meu vértice aqui, ó, diferente do x1 e x2, qualquer outro valor vai ser, o f de x vai ser maior que zero, ok? Vamos lá, para o próximo, delta menor que zero. Quando o delta for menor que zero? Quando o delta for menor que zero, a gente não tem raízes, por isso que não tem nenhum ponto na reta, né? Não tem nenhum ponto na reta. Isso quer dizer o quê? Se ele A é maior que zero, isso significa que a minha concavidade está voltada para cima, ou seja, todos os valores que eu pegar de x vai ser um quê? Positivo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Agora, outro caso, tá, pessoal? Quando eu tenho o quê, pessoal? Quando eu tenho o delta maior que zero, porém, o A ele é negativo, ou seja, o A ele é menor que zero. Isso quer dizer o quê? Delta maior que zero, isso significa que eu tenho duas raízes, tá aqui, ó, as duas raízes, porém vai ser o contrário desse caso aqui, tá? Ou seja, tudo que tiver acima do eixo x vai ser positivo, ou seja, positivo. Todos os valores aqui que eu colocar aqui, entre esse intervalo aqui, ó, todos os valores que tiver dentro desse intervalo aqui, vai ser o quê? Vai ser positivo, tá? Agora, tudo que tiver acima, ou seja, for maior que x duas linhas, vai ser, for maior que x duas linhas, vai ser negativo, e tudo que eu tiver abaixo de x linha vai ser negativa, tá? Então, esse intervalo daqui até o menos infinito e daqui até o mais infinito vai ser negativo, tá? Beleza? Segundo caso, delta era igual a zero. Quando delta for igual a zero, a gente sabe que ele só vai ter uma raiz, né? Raízes iguais, né? Então, x1 e x2 são iguais. Ou seja, tudo que tiver abaixo do vértice, né? No caso ali, vai ser negativo, tudo que tiver acima vai ser negativo, exceto esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, ele vai ser igual a zero, tá? Olha aqui, ó, f de x é igual a zero quando x for igual a x1 ou x2. A mesma coisa de x' e x2', tá? E para finalizar aqui, temos aqui o terceiro e último caso para essa situação, que é o nosso sexto caso. A é menor que zero. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo, certo? Isso é fato. Porém, a gente não tem nenhuma raiz em cima sobre o eixo x. Ou seja, tudo que está aqui embaixo vai ser o quê? Negativo. Qualquer valor que eu pegar de x aqui nessa situação aqui, qualquer valor vai ser negativo. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso terceiro vídeo aula.